Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula, mais uma grande aula para vocês. Hoje nós vamos abordar o assunto bancos cooperativos, né? Aí você já pode entender, puxa, professor, tivemos uma aula de cooperativas de crédito. Sim, cooperativas de crédito, né? Essas instituições aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, ele vai ter os bancos cooperativos, né? Vão ser instituições financeiras monetárias, claro, porque podem receber depósito à vista, né? Ou seja, ter conta corrente. E olha só, aqui vai agregar duas características, né? A primeira característica de bancos comerciais, né? E a segunda, quem tem o controle acionário dos bancos cooperativos, nada mais do que algumas centrais cooperativas, ok? Professor, por que você está fazendo propaganda do Bancop aí, professor, e o Sicredi? Não, eu estou falando, quero falar para vocês o seguinte, dois grandes exemplos aí de bancos corporativos, né? É o Sicredi e o Bancop, né? Você percebe o seguinte, que esse Sicredi aí é o banco que cresce bastante, né, cara? Muito aqui, né? Atua aí diretamente aí com o público geral, né? Então, nós estamos estudando o Sistema Financeiro Nacional, essa parte de bancos cooperativos. Dentro dessa parte aqui, uma subdivisão, que é instituições financeiras monetárias, aquelas que criam aí depósito à vista. Nós já estudamos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, caixas econômicas e agora é a última aula, que é bancos comerciais cooperativos deste bloco. Nas próximas aulas, claro que nós iremos abordar aí as instituições financeiras não monetárias, né, ou não bancárias, né? São todas essas outras instituições aqui. Para falar um pouco mais dos bancos comerciais cooperativos, digo para vocês o seguinte, que lá na resolução 2788 de 2000 é onde nós temos aí onde que são retiradas aqui as maiores questões, a maioria das questões de concurso sobre bancos comerciais cooperativos. Então, essa resolução vai dispor sobre a constituição e o funcionamento de bancos comerciais e bancos múltiplos sob controles acionário de cooperativas centrais de crédito, né? Então, vem comigo aqui. Facultar a constituição de bancos comerciais e bancos múltiplos sobre o controle acionário de cooperativas centrais de crédito, né? Nós vimos na aula passada que nós temos aí, tá, em torno aí de 650, eu estou errando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que cooperativas de crédito, né? Então, o que acontece aqui? Ele fala o seguinte, ó, podemos o quê, ó? As cooperativas de crédito, tá? Elas podem se organizar, tá? E ter uma elevação, sair de cooperativa de crédito e pode ser o quê? Um banco cooperativo. O banco cooperativo está dizendo o seguinte, que você obrigatoriamente tem que ter a carteira comercial e, claro, bancos múltiplos podem ter outras carteiras aí de bancos aí múltiplos que a gente já teve na primeira aula, né? Parágrafo primeiro. Olha, isso aqui cai, né? Professor, o que vai caracterizar um banco cooperativo? As cooperativas centrais de crédito, integrantes do grupo controlador, devem deter, no mínimo, 51% das ações com direito a voto das instituições financeiras que trata essa resolução. Olha só, então, é o seguinte, do capital social, né? O capital social, ó, 100%, né? Ou seja, quem deve deter o controle acionário desse banco cooperativo são quem? As próprias cooperativas, né? São as próprias cooperativas. Aí tem lá para frente, já vou adiantar para vocês o seguinte, esse grupo controlador, as centrais, está o quê? No plural, né? Então tem que ser o quê, ó? No mínimo, né? 3 centrais cooperativas que devem ser dono aí da cooperativa. Professor, como é que funciona isso? Cara, é muito simples, né? Então você tem a cooperativa vai crescendo, vai tendo mais associados, vai recebendo depósitos à vista, tá? Tem lá uma reserva técnica monstruosa, não sabe onde aplicar mais esse dinheiro lá. O que eles fazem? Juntam-se 3 centrais cooperativas diferentes, tá? Elas constituem uma SA de capital fechado, tem a abertura, né? Lá, todas as regras da CVM, é uma SA de capital fechado, que são os bancos cooperativos. Uma das grandes diferenças dos bancos comerciais, que é uma SA de capital aberto, a maioria, né? Capital aberto, a gente já falou sobre isso. O que eu quero falar para vocês é o seguinte.
O que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Aí elas fazem o banco delas e abrem para o público em geral altamente alavancada, né? Então essa aí que é a questão dos bancos comerciais cooperativos, né? BRB, CESP 2010, cargo de escriturário. Vem comigo aqui. Para a constituição de um banco cooperativo, exige-se como requisito que a totalidade das ações com direito a voto pertence a cooperativas centrais de crédito. Está errado. Por que está errado, professor? Segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional, a exigência é de que não a totalidade, mas sim, olha só, de no mínimo 51% das ações com direito a voto. E o examinador errou porque ele afirmou que era o quê? Na totalidade. Logo, a alternativa está errada. Banco do Brasil, CESP 2007, cargo de escriturário. Vem comigo. Uma diferença importante entre os bancos comerciais e os bancos comerciais cooperativos é o fato de que, nesses últimos, a administração é obrigatoriamente pública, né? E aí, professor, está errado, porque a administração dos bancos comerciais, tá? Os bancos comerciais, nós temos administração pública e temos o quê? Ou pública ou privada, né? Basicamente privada. Já nos bancos comerciais cooperativas, né, o controle acionário, 51%, pertence o quê? Às centrais de cooperativas, né? Então, ou seja, o controle das próprias cooperativas. O erro está nessa questão, ela está errada, né? Parágrafo 2º. Os bancos múltiplos constituídos sob a forma dessa resolução devem possuir obrigatoriamente a carteira comercial. Ou seja, todo o banco cooperativo, tá? Banco cooperativo, você pode ter certeza que é obrigatório ter a carteira comercial. A carteira comercial, aí você já sabe que ela já tem atribuição de receber os depósitos à vista, né? Vamos lá, professor. A denominação, tá, das instituições financeiras que tratam esta resolução deve incluir a expressão banco cooperativo. Bacana, então temos o Sicredi e o Bancop, né? Estes bancos cooperativos são constituídos obrigatoriamente sobre a forma de sociedades anônimas, é uma SA. Devem constar obrigatoriamente sobre a forma de sociedades anônimas, devem fazer constar a denominação de banco cooperativo e tem a sua atuação restrita às unidades da federação em que estão situadas sedes das pessoas jurídicas controladoras, né? Então, aí ela tem que estar atuando aí de acordo com a sua unidade controladora, né? E aí, professor, vem comigo aqui, vamos detalhar esse cara aqui, questão de prova. Os bancos cooperativos são constituídos obrigatoriamente sobre a forma de sociedade anônima. Ok. De capital aberto é uma pergunta, né? Professor, como assim de capital aberto, né? Nós temos duas formas de sociedades anônimas. As SAs, né? Uma que é de capital aberto e uma de capital fechado. A de capital aberto, as ações são negociáveis no âmbito da Bolsa de Valores. Tá? Então, há oscilação, tem IPO, tem não sei o quê. Então, ela é o quê? Ela é negociada. As SAs, tá, de capital fechado, elas não são negociáveis na Bolsa de Valores. Professor, se o senhor falou o seguinte, que quando você abre o capital, coloca na Bolsa de Valores, você tem o quê? Uma das grandes vantagens é o quê? Você poder captar recursos fora o sistema bancário. Você vai diretamente no poupador, o cara que tem dinheiro, que compra a ação da sua empresa para ser dono, e claro, vai ter seus dividendos aí, caso tenha lucro essa organização. No cooperativo fechado, não precisa fazer isso. Claro que não precisa na cooperativa. Está errado essa pergunta, né? Por quê? Porque é capital fechado. Por quê, professor? Porque o banco cooperativo já tem recurso. Os caras já estão lotados de recurso lá, não tem onde colocar, então eles criam o quê? O banco comercial cooperativo. Então não há negociação na Bolsa de Valores, né? Ah, professor, mas por quê, professor? Então, qual que é o interesse de abrir aí transformar numa SA? Cara, quando você transforma numa SA, você passa um recado muito importante. Essa organização ela vai ser auditada regularmente, ela vai ter que ter conselho fiscal, vai ter que ter várias práticas de governança corporativa, ou seja, há uma gestão muito mais profissional.
Bancos cooperativos na forma de SA de capital fechado funciona com as mesmas características de um banco comercial. Neste caso, pode usar a palavra banco, centrais de cooperativas ou federação de cooperativa constituídas de, no mínimo, 3 cooperativas singulares, né? 3 cooperativas singulares, né? Bancos comerciais cooperativos oferecem os serviços de conta corrente, cheques especiais, recebimento de tributos, títulos. Sua atuação é restrita na unidade da federação de sua sede, né? Bacana. E aí, professor? Vamos fazer agora um exercício top de linha, tá? Esse exercício nós iremos aí recordar vários assuntos que nós já abordamos, tá? Vem comigo aqui. Banestes e Decan 2012, cargo de escriturário. Em relação às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é correto afirmar que, né? Meus amigos, minhas amigas, as letras estão pequenininhas, mas prestem muita atenção, acompanhem no material de apoio. Este exercício aqui é um exercício top de linha, é um exercício na qual a gente aí fixa muito conteúdo. Letra A. Então, eu quero o quê? O comando é achar a alternativa correta. A. Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que devem ser constituídas como sociedades anônimas, podendo captar recursos exclusivamente por meio de depósito à vista. Então, os bancos comerciais, ele começou, né, bacana, bonitinho, né? Os bancos comerciais, é claro, sua principal fonte de arrecadação são os depósitos à vista, mas eles também aí estão autorizados a captar depósito a prazo. O erro está aqui na palavra exclusivamente. B. As cooperativas de crédito singulares prestam serviços financeiros de captação de crédito apenas aos respectivos associados. Bacana, não é um banco cooperativo, é uma cooperativa de crédito, podendo receber repasse de outras instituições financeiras. Ok. Realizar aplicações no mercado financeiro de capitais. Está errado, tá? Eu acho que o professor não explicou isso na aula de cooperativas e eu aproveito esse assunto aqui para passar para vocês. Ó. Então é o seguinte, né? As cooperativas de crédito não estão autorizadas a efetuar aplicações no mercado financeiro de capitais. C. As sociedades de crédito, financiamento e investimento, também conhecidas como financeiras, são instituições privadas que têm como objetivo básico a realização de financiamento para aquisição de bens, serviços e de capital de giro, podendo captar recursos por meio de emissão de debêntures, né? E aí, professor, top essa questão, vamos lá. Ah, professor, nós não estudamos ainda financeiras. Então vem comigo, vou adiantar para você. Então as financeiras, né? Para que servem as financeiras? Cara, você vai lá na Casas Bahia, por exemplo, vai lá, compra uma televisão e parcela, né? Cara, você está sendo financiado por quem? Por uma financeira está por trás daquela operação, né? Ok, são instituições privadas? Corretos, não existe financeiras públicas, né? Que tem como objetivo básico a realização de financiamento para aquisição de bens? Correto. Serviços? Correto. Capital do giro? Correto, né? Podendo captar por meio de emissão de debêntures? Está errado. Você vai entender que as financeiras podem realizar a captação por letras de câmbio, tá? Letras de câmbio e recibo de depósito bancário, tá? Recibo de depósito bancário. Não CDC. CDC, Certificado de Depósito Bancário. O CDC é exclusivamente para os bancos. Diz que financeira não é um banco, tá? Top, né? Top demais, tá? Então, letras de câmbio e RDB são as principais fontes de captação de recursos das financeiras. Letra D. Os bancos cooperativos são constituídos como bancos comerciais ou múltiplos com carteira comercial. Bacana. Respeitando a exigência normativa que trata que, no mínimo, 51% das ações com direito a voto pertence às cooperativas centrais de crédito. Verdadeira essa questão aqui, é exatamente isso. Quem que passa a ser dono dos bancos cooperativos são as cooperativas. São quantas? No mínimo 3, né? Do mesmo segmento, e tem que ter 51%, lembrando que é uma SA de capital fechado. Então, a alternativa correta é a letra D. Letra E. Os bancos de investimento são instituições financeiras públicas ou privadas, especializadas em operações de financiamento de atividade produtiva para o suprimento de capital fixo e de giro, e a sua principal fonte de captação é a emissão do certificado
de depósito bancário, CDB. E aí, professor? Ó, banco de investimento. Banco. Se ele é banco, ele pode emitir certificado. Então, está correto esse assunto, né? E aí, professor? Cara, o erro da questão número E, cara, é muito sutil. Os bancos de investimento, tá? São instituições financeiras privadas. Só isso que está errado. Aproveitando, os bancos de desenvolvimento são instituições públicas, tá? Públicas, é o contrário daqui. O resto está tudo certo, né? Ou seja, cara, o examinador aqui sabia o que estava fazendo, né? Olha aí, né? Muitos conceitos, cara, top de linha esse exercício aqui, né? E é assim que a gente estuda, cara. A gente vai o quê? Nós vamos voltando, adiantando um pouco do assunto e assim você vai fixando o conteúdo e vai tendo o quê? Um juízo de valor sobre este assunto aqui. Então, a alternativa dessa super questão aqui, letra D de dado, né? Concluímos essa aula aí, uma aula curta, bancos comerciais cooperativos com Walt Disney, né? Hoje já não durmo para descansar, durmo para sonhar, né? Olha aí, né, cara? Então, as pessoas, olha como a mente do empreendedor, do cara brilhante, né? Pô, eu tô dormindo para descansar. Não, ele quer dormir não para descansar, para sonhar, né? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.